Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E no episódio de hoje a gente vai fazer o nosso episódio de fim de ano já de todos os anos, que é a gente faz um apanhado de todas as nossas leituras do ano. Não só a leitura, mas também o que a gente escreveu e etc. E faz um comentário rápido sobre tudo. Bom, como é meio que o Rapid, né? É o nosso o Spotify Rapid, só que do podcast, das leituras e tal. Esse ano foi meio complicado de leitura pra mim. Basicamente, as coisas que eu li foi mais por causa do podcast. Então, quando eu tinha que ler algo, eu tava lendo pro podcast, no geral. Pouquíssimas coisas não foram, né? Quando eu não tava lendo pra cá, eu tava lendo fanfic. Então, livro mesmo, eu não cheguei a consumir esse ano. Eu também voltei, desde o ano passado eu venho lendo mais mangá do que, né, do que livro. Então, o meu foco tem sido mais para essa área. Então, assim, dando um top 5 aí, eu acho que das minhas melhores leituras, em primeiríssimo lugar, assim, disparado, foi O Amanhecer na Colheita. Me pegou muito. Eu não tava esperando gostar desse livro, porque, como todas as coisas que a gente debateu durante o episódio que a gente fez especial, com a review e tudo mais. Mas eu não tava esperando gostar pelo fato de que aquela coisa de continuação, e eu ficava pensando, putz, será que ela precisa fazer essa continuação? E enfim. Mas aí, aquilo que eu comentei também no episódio, que eu volto a dizer, é que se a Suzanne Collins faz uma continuação da obra dela, né, de Jogos Vorazes, é porque ela quer passar uma mensagem. E eu entendi qual era a mensagem que ela queria passar, principalmente dadas as circunstâncias sociopolíticas em que a gente tem estado nos últimos anos, então eu entendi qual a necessidade dela de comentar sobre, né, fazer um livro que aborda sobre situações sociopolíticas. Então, disparado, como eu comentei no episódio também, eu sinto falta de autores se posicionando desta forma, de colocando, batendo na tecla mesmo, colocando no livro, principalmente, sabe, no momento em que as próprias atores, o próprio casting de Jogos Vorazes ficou bastante apolítico. Quem viu a entrevista da Jennifer Lawrence falando que se posicionar politicamente não leva a lugar nenhum. Então, sabe, eu acho que foi uma leitura que me pegou e que me marcou bastante pra esse ano. Deixa eu só falar rapidinho desse livro. A gente leu em que mês? Eu não lembro. Eu não lembro a ordem desses livros aqui, porque quando eu fui colocando aqui, ele não coloca na ordem, né? Então eu nem sei qual foi o livro que a gente leu esse ano na ordem, mas enfim. Esse livro dos Jogos Vorazes eu também não esperava nada. Quer dizer, eu esperava, né? Porque eu gosto muito da trilogia. Eu acho que ainda é minha saga preferida, até porque eu não li nenhuma outra, eu não quis dar chance. Eu não tenho mais paciência também pra ler livro assim, continuação. Mas eu gosto muito da saga principal, eu gosto muito dessa história. Então eu esperava gostar, mas ao mesmo tempo eu não tava com aquela expectativa de que se eu não gostasse eu ia ficar triste, por exemplo. Até porque eu não li o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, acho que é assim a tradução. Eu não li porque eu falei que eu ia ler, e aí eu vi muita gente falando coisas boas, mas eu também vi muita gente falando coisas ruins, e aí saiu o filme, e eu disse, não vou ler. Porque, eu cheguei a ler esse. Eu perdi a minha conta no Maratona pra variar. Eu sempre perco a senha das minhas contas
Eu tinha perdido do Scooby e agora eu perdi do Maratona. Mas assim, eu não cheguei a marcar, mas assim, sobre, só esse parêntese sobre o Cantiga, ele é um pouquinho arrastado. Porque aí eu vou fazer um comparativo que aí me pega um pouco. Que eu acho que tu não leu. Na verdade, tenho certeza que tu não leu. Ele divaga muito sobre o assunto, tipo o Edward em O Sol da Meia-Noite, sabe? Ele dá sabe, Eu passei. uma explicação muito grande para algumas coisas que eu gostaria que ele não desse. E aí fica um pouquinho, uma leitura um pouquinho cansativa. Mas eu achei ele interessante. Novamente, é aquela coisa de. Eu entendi o que ela quis contar, eu entendi qual era o ponto dela. E eu realmente eu entendi por que que tem muita gente que só quem só viu o filme caiu nas graças do chip. Eu lendo o livro eu não caí, principalmente porque eu estava com o tempo todo dentro da cabeça dele, então eu sabia que ele era um bosta. E é isso, eu acho que, tipo, quem leu esse livro ficou também com esse receio pra ler o do Hammett agora. Aí como eu não tinha lido o que veio antes, eu fiquei meio assim, sem saber o que esperar, mas no fundo eu esperava gostar, porque eu gosto da saga principal, né? E aí eu também fiquei feliz de ter gostado. Não era igual, como tinha gente dizendo que ia ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. É o mesmo tema, é óbvio, os jogos ainda são a mesma coisa ali, etc. Mas a história em si não é a mesma coisa, é totalmente diferente. É a história do, do Rabbit. Eu gostei também. Eu não lembro que nota eu dei, mas eu lembro que eu gostei. Então também não lembro nota, né? Eu sou muito ruim de lembrar a nota das coisas, então E eu só lembro que eu gostei. o maratona aqui, ele não trabalha com estrelas, com nada. Você tem que Sim. colocar se você gostou, se não era pra você. É uma coisa mais assim friendly. Eles não querem ser assim agressivos. Uhum. É porque o Goodreads, eu lembro, só, nada a ver, só um comentário aleatório. Eu lembro de uma vez que o Goodreads, ele tinha tanto comentário negativo num livro que, tipo assim, era mais fácil você saber se o livro dava pra ler ou não por causa desses comentários, porque, tipo, o top comentário era só um textão falando que coisa medonha e etc. Enfim, tempos mais selvagens. A outra leitura que eu gostei muito, por incrível que pareça, foi uma que a gente fez logo no começo do ano, que foi o livro da Em- Emily Foley, eu acho que é assim que pronuncia, a autora dos livros de suspense que a gente vem lendo. Ela fez o É Apartamento em Paris, que a gente Lucy detestou. Foley. Nossa amiga Lucy Foley. Lucy Foley, Inclusive, isso. já vamos atrás de Nossa, livro dela pra Emily ler ano que Foley, de vem. onde? Já vamos atrás de livro dela pra ler ano que vem, que ela já é Sim. personagem fixa do livro. Cadeira cativa aqui. Eu, inclusive, gostei muito mais desse último livro dela do que o que a gente leu da Freida. Sim, eu Então, assim, gostei tem dessa, muita bem mais. coisa. Aham. Tem muita coisa ainda que eu acho que ela poderia melhorar. Eu acho que eu comentei isso também no episódio, que ela poderia melhorar na escrita dela, sabe, em coisas assim pontuais, sabe? São umas coisas pontuais. Mas já não é uma coisa que eu terminei o livro dizendo, mulher, pra que isso, sabe? Como foi o caso do Apartamento de Paris. Então, eu consegui ver uma evolução da escrita dela. Eu gostei muito. É uma coisa que me pega, se você consegue notar a evolução do autor. Isso é incrível. Tipo, você consegue ver. Eu tinha feito isso há algum tempo atrás, quando eu li os livros da Taylor Jenkins Reid, né? Que, tipo, gradualmente eu peguei um dos primeiros que ela publicou e depois eu peguei os mais atuais, né? Que naquela época eram os 4 livros sobre personagens famosos. E realmente, tipo, deu, sabe? Um chance, assim, deu pra notar essa curva de crescimento. E a mesma coisa eu acho que a gente tá conseguindo fazer aqui. Que eu vou morrer defendendo ele, que foi o da Ellie, o No Fundo é Amor. Ele não é um dos piores livros dela, como muita gente diz. Ele também não é um dos melhores. Mas desse ano, das coisas da Ellie que a gente leu este ano, eu gostei de No Fundo é Amor. Perto das coisas que a gente já leu dela este ano.
Eu, Das eu, coisas que a eu, gente leu dela, no geral, não. eu Mas da gostei coisa que a dele. gente leu Até específico, porque sim. eu não sei. Pra mim, a esse ponto, dessa altura, eu não acho que ela vai escrever nada que eu vá dizer que não gostei. Que eu vá dizer assim, Uhum. nossa, odiei esse livro. Eu acho que ela não vai fazer nada disso. Não tem por quê. Porque eu gosto do jeito que ela escreve. É, Então, então, é aquilo, umas coisas eu posso achar fraca. isso, eu posso. Quem tiver curiosidade, foi o último conto dela, eu achei fraquíssimo. Mas ainda assim, Mas tem aí, coisas ali que eu gostei. Que eu gosto dela, daquelas sim, características sim. da escrita dela. Então, não tem como dizer. Mas eu gostei desse livro, eu gostei da história. Se eu fosse falar alguma crítica desse livro, eu tiraria umas 50 páginas só. É só o problema que eu acho. Que não é nenhum problema, talvez, pra ela, não deve Sim, ser, né? Pra editora dela, não deve ser. Mas no meu caso, que sou uma pessoa sim. que gosta de coisas mais direto ao ponto, Objetivas. objetivo, Uhum. eu acho que eu teria tirado 50 páginas ali fácil. Mas de resto eu gosto da história, eu gosto do casal, eu acho a história legal da minha, da protagonista, coisa que esqueci o nome, não lembro mais o nome de ninguém, mas eu gosto do casal. Diálogos muito bons, como sempre, eu adoro os diálogos dela. Uhum. Super. É, eu acho que eu já comentei, tipo, no dia que algumas coisas eu não faria do jeito que ela fez, algumas coisas, alguns assuntos daquele conto, como eu mesmo disse, acho que o Fandom não estava preparado para ela abordar. Acho que tinha muito mais água por debaixo para passar por debaixo da ponte antes dela fazer aquele conto, antes dela abordar do jeito que ela abordou. Então, para mim, assim, foi só mais essa questão. Como eu até comentei, pra mim não soou assim nada chocante porque é acostumada com o lance, com o Eu rolê. acho que a minha Mas conclusão desse livro do Omega Verse, é que ela precisava que fosse uma novela. Essa é é, a minha conclusão. Se é, fosse uma novela, eu acredito de verdade que todo mundo teria comprado a história. Ninguém ia super, ter virado a cara. super, Que ela ia convencer todo mundo de que o Omega Verse é maravilhoso. sim. Nossa, se ela tivesse mais espaço pra desenvolver aquela trama e a trama não se passasse em questão de dias, e sim meses, sabe? Como geralmente acontece com os livros dela, nossa, outro mundo, outra história, sabe? Era um plot muito grande pra manter num conto, sabe? Era uma proposta muito grande pra caber em poucas páginas. Então, acho que isso dificultou bastante e principalmente questão de enredo. O enredo deu uma sofrida muito grande nessa questão de número de páginas. Mas enfim, tipo, como eu falei, eu achei fraco, mas também não é assim, uma grande catástrofe pra mim. E aí, partindo, né? Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas vamos lá. Sobre leitura. Afinal, é sobre leituras, né? Vamos lá. Eu venho comentando, né, há algum tempo sobre as minhas leituras de fanfic de um dos fandoms que eu faço parte, fandom de K-pop, e que eu gosto muito dessa fanfic, que ela tem um desenvolvimento, tinha um plot interessante, ela tem um desenvolvimento muito interessante, e ela foi finalizada, teve uma que foi finalizada no começo do ano, e outra que foi meio que finalizada, né? Falta o capítulo final, na verdade, o epílogo da história, mas o final já tá meio que desenhado para como vai ser. Uma delas foi essa que tá meio que desenhada, ela tá imparcial, mas, tipo, como a última atualização teve, eu vou pegar aqui. E ela teve, assim, uma quantidade absurda de palavras, foram 63 mil palavras só nessa atualização, eu considero como se fosse um livro à parte. Então, uma das minhas leituras, top leituras, foi Rolling Around in Desire, da Saint Helps. E lá no Tree e assim, sabe aquele meme da Lady Gaga batendo palmas, falando fenomenal, absurdo, fabuloso, etc. Eu sou assim com essa autora. Eu acho que eu gosto de tudo que ela já escreveu, tudo dela eu acabo lendo. E mesmo que sejam assuntos espinhosos, eu acho muito bem escritos e muito bem desenvolvidos. Então ela entregou demais. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada que eu sempre faço nas minhas fanfics e a Naná me pergunta se eu sou inimiga da felicidade por causa disso. E aí ela fez nessa fanfic também. É, E aí eu entendi. é por causa dela que tu escreve coisa triste também. Se inspirou nela.
Não, eu não me inspirei nela. Na verdade, eu já escrevia coisas tristes antes de encontrar ela. Mas de repente, com esse final, porque as outras fanfics dela tem final feliz, essa não tem. E aí eu só lembrava do teu comentário, cara. Quando eu terminei de ler a atualização, eu só lembrava dessa frase icônica que passou um bom tempo, eu acho que uns 3 ou 4 meses, como header das minhas redes sociais, que é: qual o seu problema? Você é viciada em escrever coisa triste. E, sei lá, foi nesse momento que a ficha disse: nossa, então é assim que as minhas betas se sentem toda vez que elas leem o que eu escrevo. E, cara, foi. Eu não sei, foi educativo. Foi muito educativo. Passar 63 mil palavras, chegar no final, acontecer alguma coisa muito triste com o casal, e aí eu fiquei assim: ah! Tinha a tag avisando? Não, a tag principal dela é que eles ficam juntos. Mas deu a entender que eles vão ficar juntos no epílogo. Então, tipo assim, sabe? Eles só vão ficar juntos no epílogo, mas no corpo da história original eles não terminam juntos. Então é tipo um final meio você decide, sabe? Se na sua cabeça ela termina ali no terceiro capítulo, então eles não ficam juntos. Se na sua cabeça o epílogo também faz parte da história, então eles ficam juntos. É, no epílogo eles ficam juntos. Mas enfim. Foi um momento ter chegado ao final de uma história e visto, nossa, que coisa. Agora eu sei porque eu sou tão criticada. Enfim, tem outras também fanfics que eu li, que eu gostei. Eu li muito mangá, que eu fui, na verdade, ele não é um mangá, na verdade ele é uma light novel, que é o Diário de uma Apotecária. Quem acompanha no Twitter deu uma notada que eu fiquei um pouco, talvez muito, obcecada depois que eu assisti o anime. Eu vi o anime já 2 vezes. Eu terminei a primeira temporada, a segunda temporada, depois eu revi toda a primeira temporada de novo. Enfim, e aí, não o suficiente, como eu vi que ia demorar muito pra sair a terceira temporada, eu resolvi ir atrás. Aí eu descobri que tem 5 origens de história, tipo a light novel, e, sabe, um livro, e enfim, eu tô lendo a light novel, e que é o que tá sendo baseado no anime. Então, outra recomendação, uma leitura que eu tô gostando muito de fazer, ainda tá em andamento, porque a light novel ainda tá sendo escrita, então é isso, né? Tá indo aí, tá sendo bem legal. E manhwa, né? Pra quem não sabe, manhwa é quando são os quadrinhos, só que coreanos, né? O mangá é o japonês, manhwa o coreano. E eu tenho lido alguns. Não vou dizer os nomes aqui porque, enfim, eu não sei pronunciar coreano. E varia muito o Tem, nome, tem tradução para né, inglês? em inglês. Eu tô lendo em inglês, na verdade. Mas só que aí é aquilo, né? A variação do título. Eu peguei quando no site tem 3 títulos, tipo, em inglês pra conseguir passar a ideia do título. Aí eu peguei e desisti. Enfim. Mas assim, tem sido interessante. Alguns deles são umas coisas que eu ainda não tinha ido ler, né? Tipo, enfim, não tinha sido muito da minha área, esse tipo de plot, esse tipo de conceito, mas aí agora tô me aventurando aí nesse tipo de leitura e vendo no que vai dar. Algumas coisas eu achei interessante, outras não, mas enfim, é uma experiência, né? Tô aí uma fase de vivendo experiências de leituras de quadrinhos. E é isso, eu acho que esse é o Rapid do meu ano de leitura. É, eu tenho. Eu acho que eu li pouca coisa fora das coisas aqui do podcast, mas eu acho que no começo do ano eu falei até que, inclusive, eu li é, A Guarda-Costas, que é de uma autora que eu não conhecia, que é a Catherine Center. Eu gostei bastante. A história é um plot bem conhecido já, que é de um ator famoso, e aí ele tem uma stalker, e aí uma agência lá de segurança contrata essa guarda-costas pra fingir que é a namorada dele, né? Pra proteger ele lá enquanto ele tá visitando a família. Enfim, é uma história bem simples, mas eu achei ele muito bom, muito bem escrito. Não é grande demais. Eu queria que todos os livros fossem assim. É, direto ao ponto, sem enrolação, sem drama desnecessário. O drama lá se resolve lá em 10 páginas, não tem enrolação. Eu adorei esse livro.
Inclusive, eu falei que ia procurar mais coisas dela pra ler e esqueci, lembrei agora que eu abri o aplicativo. A gente leu também. Aqui tá fora da ordem, eu não tenho ideia de qual é a ordem que a gente deu. A gente deu toda pra mim, da Layla Sage, querendo pegar o hype dos cowboys, né? Eu gostei também. Eu não lembro qual nota que eu dei de É novo. verdade, eu tinha esquecido desse livro. É É boa. verdade. Também não é muito grande, também não tem muita enrolação. É, eu não lembro, eu acho que eu fiz alguma crítica, mas eu não lembro qual foi. Mas eu vou deixar todos esses reviews lá para vocês assistirem. Mas olha que eu gostei, eu dei uma nota boa. Inclusive, a gente também falou que ia ver se a gente lia outro, né, da série, porque é uma série, com vários livros. E aí a gente já falou sobre O Amanhecer na Colheita, a gente já falou sobre No Fundo é Amor. 7 dias em junho, foi esse ano, eu não tô maluca, né? Tá aqui em 2025 pra mim. É, Nossa, ele foi esse ano, pra mim ele tinha sido ano passado. tá aqui pra mim, 2025. Se eu tô Então maluca. eu acho que ele foi logo no começo do ano, é por Eu isso acho que que eu não foi no tenho começo, eu uma acho que foi no começo do. memória muito nítida. Eu só não É, lembro exatamente o mês, mas eu acho que foi ali já no primeiro livro que a gente pegou, eu acho, esse ano. Adorei, eu gostei muito desse livro. Eu esperava gostar já, porque as pessoas falavam muito bem dele. É, inclusive, a outra autora que eu falei que ia procurar mais coisas pra ler, já acabei não procurando. O que mais que a gente leu esse ano? A gente leu, já falou também da queridíssima da Lucy Foley. E a gente leu o que eu não coloquei aqui, que agora que eu tô percebendo que eu não coloquei. Ah, não, coloquei esse daqui, Até o Último de Nós, da querida Freida McFadden. Não sei como pronuncia o nome dela. Que é outra querida que a gente nossa, tem alguns problemas realmente. com ela. A gente tem alguns Aham. problemas com ela. Mas ela vai aparecer de novo aqui ano que vem, porque tem mais livro dela que eu quero ler. Até a gente achar um que a gente gosta. Até a gente dizer, não, esse aqui tá bom. Esse aqui é esse o livro dela que a gente vai gostar. Ainda bem que ela lança muita coisa. Tem muita coisa vindo que ela já tinha lançado antes de ficar famosa também. Então, ano que vem a gente com certeza vai ler dela. Esse livro aqui eu acho que a gente não gostou de muita coisa, né? Pelo que eu lembro. Mas principalmente do final, eu acho. Pelo menos foi o que Sim, sim. tem várias coisas. Foi difícil. Ali Foi difícil. Eu acho que nas esse livro foi o nas que eu últimas mais 50 critiquei. páginas, não é não? Ficou ruim, eu acho. Uhum. Não, foi porque foi a resolução. Eu comentei isso sobre É, ela não ser boa de resolução. a E aí eu conclusão lembro foi. que eu reclamei tanto que parecia que eu tava com uma cadeira na mão prestes a bater nela. Mas enfim. O livro ele tem uma ideia boa, eu gosto do plot, quando você lê a sinopse é interessante. E aí ele começa interessante também, porque tem ali umas coisas que você não sabe o que está acontecendo. Essa pessoa é muito suspeita, mas aqui essa aqui também enfim. E aí você vai ficando interessado na trama ali, de saber o que está acontecendo, de como que isso vai se resolver. Mas aí quando ela vai resolver, é uma coisa meio sério isso aqui. Aquela coisa da suspensão da realidade que não dá pra ter em todas as histórias. Não é toda história que dá pra gente fazer isso. Essa aqui não deu. Porque não era uma coisa que era pra ser tão fantasiosa. Eu acho que ela podia ter resolvido de outro jeito. Tô aqui pra ensinar ela a escrever, não. Quem sou eu? Sou uma fanfiqueira. Mas eu acho que ela poderia ter resolvido de outro jeito. Enfim, a gente vai ler mais coisas dela. Porque nós estamos gostando de ler suspense ultimamente. E a gente leu Cutela e Corvo no Halloween, que é também Nossa. um hypezinho aí do TikTok. A gente sempre dando chance pro Uhum. povo do TikTok e se arrependendo. Esse aqui, eu lembro que eu não gostei, eu coloquei, não é pra mim. Não, vamos com calma, que o Toda Pra Mim, ele veio de um hype do TikTok É e a verdade, gente gostou. é verdade, é verdade. Nem sempre é ruim. Mas esse Telecorvo eu não gostei. Eu achei uma coisa meio off-campus, misturada com Dexter. E eu não sei, não é a melhor mistura que você pode fazer. Eu não sei nem o que eu gostei. Eu nem lembro se eu falei que eu gostei de alguma coisa nesse livro. Eu lembro que eu falei que eu não sabia o que eu tinha achado desse livro. Eu fiquei tão assim lendo que eu realmente eu não tinha opinião nenhuma. Mas eu não gostei. Não leria de novo, nem nada dessa autora. Nem sei se ela já lançou mais coisa, fora essa série desses livros. Nem sei qual que é a dela. Se foi só essa série que irritou, se ela tem mais coisa, enfim.
Não gostei. E aí a gente leu Frankenstein, que a gente gostou também, né? Com algumas poucas críticas. E acho que foi isso que a gente leu. A maioria das minhas leituras também foi para o podcast. E aí tem as leituras que a gente não fez, né? Que eu coloquei aqui na estante do Maratona, como leituras do ano que a gente queria fazer, não é nem, não é nem que estava planejado, estava só uma esperança. E não sei, a gente pode jogar pro ano que vem, talvez. Que foi o Meio Sangue, que era. Que eu acho que era coisa de deuses, né? Tô com preguiça de abrir aqui a sinopse. Isso, isso. E Eu acho que eram duas leituras relacionadas a semideuses que a gente estava pensando, não é? a gente não acabou não cabendo aí na nossa agenda ocupadíssima. Mas pode ficar pro ano que vem, porque, né? A gente ficou de ler também o Cavaleiro dos Sete Reinos, ó, acabei de ver aqui. Mas a série também não estreou, então a gente não tá atrasado. Eu achei que estreia esse ano, mas eu A gente tem tempo, vai ser ano que vem. É porque a HBO queria lançar esse ano. Não deu certo, eu acho, alguma coisa assim, na pós-produção. Eles vão lançar ano que vem. Eles fizeram já o trailerzinho e tal, eu anunciando acho ano que que vem. Então tem tempo. eu vi a Mikan falando que eles vão lançar 2 séries por ano do universo Isso. de God, enfim, eu achei meio assim, fiquei meio com o pé atrás, é, porque eu não espero mais nada de A Casa do Dragão, já falei, né? Depois da segunda temporada eu não Sim. espero mais nada. Depois da segunda temporada, não. Depois da segunda temporada eu ainda fiquei assim, não, agora vai. Mas depois daquele texto que o velho postou e apagou, eu disse, não, que já era. Mas enfim, Uhum. vamos ver. Vamos ver. Estamos aqui para falar mal também, como sempre, né? Falar mal também é muito bom. Eu amo falar mal das coisas. Então, Então assista, inclusive, a review da segunda temporada. Foi ano passado que a gente fez a segunda temporada de A Casa do Dragão. Criticamos muito. Acho que a gente falou do texto do. A gente falou do texto dele, que ele escreveu? A gente falou, não? Em algum episódio de tretas, eu acho que a gente falou. a gente falou, acho que a gente falou depois, porque quando saiu o texto dele, a gente já tinha feito a review. E Foi. aí eu lembro até que eu comentei, eu disse assim, olha, o velho tá tão puto quanto a gente. E, enfim. Em resumo, ele disse que o que eles estão fazendo, ele não sabe o que eles estão fazendo. Por isso que ele disse, olha, me prometeram uma coisa na produção lá no começo, e agora eu não sei mais o que eles estão fazendo. Não concordei com nada do que tá saindo aí. Nada do que tá saindo aí tem meu aval. Foi isso que ele disse, de outras palavras. Ele enrolou bastante pra não xingar ninguém, né? Ele é elegante. Até porque ele tem contrato, né? Ele não pode. Mas em outras palavras foi isso que ele disse. Ele disse, olha, não sei o que eles estão fazendo, não faço ideia, que seja o que Deus quiser. Tá na mão de Deus, né? Tá na mão de Deus, não, tá na mão do. Esqueci o nome dele, do produtor lá. Enfim. Não espero nada, mas estou aqui para falar mal. E é isso que a gente tinha para falar. Ano que vem esperamos ler mais, a gente sempre diz isso, né? Ano que vem esperamos ler mais. E é isso. Ano Conta que aí, o vem que é eu que vocês leram espero. esse ano? Ano que vem eu espero que a gente tenha umas leiturinhas um pouquinho melhores. Eu acho que é uma coisa que a gente vem batendo numa tecla. Esse ano deu uma melhorada boa. Comparado ao ano passado, em que a gente estava odiando Deus. tudo, É. esse ano foi uma leitura assim, bem mais saudável, sabe? Momentos bem pontuais em que a gente meteu o pau. Inclusive, eu até comentei mais cedo, eu amo falar mal dos livros e quase não falei tão mal assim deles esse ano. Então veio aí muita coisa. A gente espera que a seleção de leitura pro ano que vem seja também desse jeito para melhor. E se vocês já tiverem sugestões de livros baseados no que a gente gostou aqui, baseado numa coisa que a gente pode tentar ler, porque a gente está numa dessa de explorar novas leituras, né? Descobrir coisas, dar chance. Então, vai aí, pode indicar. A gente tá sempre por aí nas redes sociais, né? Só dá uma olhada na descrição do episódio que tem um arroba das nossas redes. É isso. Até o ano que vem. A gente vai estar aqui de novo falando nossas bobagens, criticando, falando bem também. E até a próxima. Obrigada para vocês, mais um ano daqui acompanhando a gente.
E é isso. A gente volta, como sempre, naquele nosso esquema, logo após o carnaval. O carnaval passa, a gente está de volta para nossa temporada, na nossa próxima temporada. A gente vai entrar aqui nesse hiatus. A gente espera que temporada que vem a gente não tenha tantas falhas de distribuição como teve esse ano, alguns imprevistos. Mas é isso. Mais uma temporada entregue, mais alguns planos também entregues. Então a gente se vê ano que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.